Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você. Vamos juntos mais uma vez, batismo de Jesus. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha inscrito, e de deixar o seu gostei ou o seu não gostei, caso não aprecie. Vamos lá ao estudo de hoje. João Batista foi enviado por Deus para preparar o caminho. Em resposta aí a uma profecia antiga de Isaías, de Malaquias, do próprio Êxodo, capítulo 23, né? 20, versículo 3, que Deus enviaria alguém para preparar o seu próprio caminho. Aí demonstra também a divindade do próprio Cristo, né? Porque quando no Antigo Testamento alguém prepara o caminho para o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E agora essa profecia é aplicada à própria experiência de Jesus, demonstrando que de fato ele é aquele que haveria de vir, né? Veja que interessante o batismo de Jesus. Marcos capítulo 1, versículo 9 em diante. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João Batista foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como um pombo sobre ele. Então foi ouvida uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Olha que descrição extraordinária. Jesus foi batizado. Agora, veja que esse aspecto também demonstra a humanidade de Cristo, né? Porque ele foi para ser batizado por João Batista e não o contrário. O próprio João Batista, lá em Mateus, protesta dizendo: eu que devo ser batizado por ti e tu vens a mim. E Jesus, então, João, convém assim fazermos para cumprir toda a justiça. E permitindo, ele foi batizado. Então veja que interessante, ele foi batizado, a importância do batismo. E diz a Bíblia que ao sair da água, o céu se rasgou e desceu sobre ele o Espírito Santo como em forma de pomba. Olha que linda experiência, né? E aí o céu, lá do céu, Deus Pai declarou: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, ou seja, em quem eu tenho alegria. Veja que no batismo de Cristo a Trindade estava presente. Pai falando do céu, o Filho sendo batizado por João e o Espírito Santo descendo sobre ele. Agora, o que é interessante, como que o Espírito Santo exercia uma influência forte sobre a vida de Cristo. Veja logo o verso 12, que nos diz assim, ó: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Que coisa interessante, né? Essa palavra aí, o impeliu, é a mesma palavra usada em Marcos para expulsar demônios. Expelir demônios, expulsar demônios. É mais do que uma sugestão, é uma força de atração muito forte, e demonstrando aí a influência poderosa que o Espírito Santo teve sobre a própria vida de Cristo, não é? E ele ficou ali 40 dias, não com a finalidade primária, o objetivo único de ser tentado pelo diabo, não. Ele foi ao deserto, e diz a Bíblia que ele jejuava, né? Então foi para orar, para jejuar, e nesse processo foi tentado pelo diabo, porque o diabo, infelizmente, está em todos os lugares tentando as pessoas, né? Mas isso demonstra como que Jesus, logo no início do seu ministério, teve que se deparar com um grande conflito entre o bem e o mal, né? Já teve que confrontar Satanás. Obviamente que não foi a primeira vez, né? Você se lembra que Mateus conta a história que Herodes mandou matar aquelas crianças de 2 anos para baixo a fim de matar o próprio Cristo. Jesus já teve que enfrentar o mal nos seus primeiros dias de vida nesse planeta. De maneira muito mais direta, ele enfrentou aqui no deserto da tentação, quando o Espírito o conduziu para o deserto a fim de jejuar e orar, e ali foi tentado, né? O que é interessante é esse aspecto que Marcos apresenta de Jesus sendo Deus e também sendo homem, né? Ele é o Cristo e o Messias, né? Aí, ó, o verso 1 do capítulo 1 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. E esse Filho de Deus aqui é uma expressão hebraica que o coloca em pé de igualdade com o próprio Pai. Você se lembra que os judeus queriam apedrejar Jesus porque ele se dizia ser Filho de Deus. Então eles entendiam que quando Jesus dizia que era Filho de Deus, é se fazer igual a Deus. Então você percebe aí no Evangelho de Marcos essa expressão forte de que Jesus é o Messias.
né? Ele foi anunciado como mensageiro, como eu já falei. As profecias antigas, que falava de um mensageiro preparando o caminho, preparava para o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E aqui essa mesma profecia se aplica a Cristo, demonstrando que de fato ele é o Deus encarnado, né? E também o fato do Espírito Santo descer sobre ele demonstra aí a sua característica divina, né? Agora, o aspecto humano foi o fato dele ter sido batizado por João e não o contrário, foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo e esteve com animais selvagens, depois foi servido por anjos, né? Esse aspecto humano de Jesus, né? Porque como Deus ele não precisa ser servido por ninguém, ele podia se auto-servir. E por que esse contraste, né, do humano com o divino? E isso nos mostra aí a grande verdade e realidade que Jesus é o Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Ele, como ser humano, sabe o que é ser tentado, como é difícil viver nesse planeta infectado, imaculado pelo pecado. Mas, pelo fato dele ser Deus, ele pôde vencer a sepultura, a morte, ressuscitar de dentre os mortos para nos dar a esperança da vida eterna. Então, nos mostra essa extraordinária realidade de que ele é o Cristo, nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, mas também um ser humano, nosso irmão e nosso exemplo, né? Como nós podemos, como diz aqui a lição, como nós podemos assimilar completamente essa realidade? Não podemos. Só podemos aceitá-la pela fé. Pela fé aceitamos, né, essa grande e maravilhosa verdade, né? Embora Jesus, sendo Deus, foi capaz de vir a esse mundo, nascer aqui, sofrer aqui, morrer aqui. Isso não demonstra o amor de Deus por nós? Como Deus se interessa no nosso bem-estar? Como Ele não é indiferente aos problemas comuns dos seres humanos? Olha o tamanho de Deus, o tamanho do amor de Deus por você. Olha o tamanho de Deus, do amor de Deus por nós, né? Isso alegra muito o nosso coração e nos enche de esperança de que nós não fomos deixados, abandonados à sorte, à própria sorte nesse mundo escuro. Ele está intimamente relacionado conosco e virá muito em breve para nos buscar e nos levar para onde Jesus está. Ali estaremos para sempre com o Senhor. Ore comigo. Pai querido, obrigado por nos alegrar o coração com o estudo de hoje. Nos ajude, Senhor, a mantê-lo no nosso coração sempre, de que somos importantes para Ti, a ponto de ter enviado Teu Filho, ter se encarnado aqui nesse mundo para morrer a morte que nós merecíamos. Nos ajude a nos concentrar, Senhor, nessa grande verdade, para que ela nos sustente no momento de crise. Em nome de Jesus, amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem o seu dia.